Olá, minha gente! Passando aqui para falar um pouquinho, com você sobre decisões da vida que nós precisamos tomar. E diante disso, quando nós falamos em tomar decisão, eu estou sempre falando desse assunto aqui e eu nem estou dizendo assim de grandes decisões, Eu estou dizendo das decisões do dia a dia, de coisas pequenas que fazem diferença no dia a dia. Mas para que a gente consiga tomar essas decisões, que sejam as pequenas ou até mesmo essas mais profundas, de coisas mais decisivas, mais fortes, mais determinantes, talvez na minha e na tua história, nós precisamos buscar o nosso autoconhecimento. Quando nós falamos de autoconhecimento, vem muitas falas e frases simplificadas no dia a dia. O que você gosta, o que você sente, o que você percebe do mundo. E isso faz parte, sim, é óbvio, que faz parte, mas de uma maneira muito simplificada. Quando nós falamos, do autoconhecimento, de buscar profundamente o nosso autoconhecimento, é necessário nós fazermos um mergulho profundo na nossa história. Muitas vezes, quando nós começamos a passar por um processo terapêutico, que nós percebemos que nós estamos nos aprofundando diante de uma situação da vida, por incrível que pareça, acontece aí até muitas desistências, do processo terapêutico. Por quê? Porque, na verdade, a pessoa começa a entender aquele funcionamento dela, ela começa a entender por que aconteceu tantas repetições, às vezes tantos erros, como a pessoa quer dizer, ou falhas, ou decepções. E a pessoa tem medo de mergulhar nesse oceano de emoções, A pessoa começa a sentir medo porque, de certa forma, causa um mal-estar emocional. E eu posso dizer até físico, porque o nosso corpo reage às nossas emoções, com certeza. Só que de contrapartida, aquelas pessoas que não desistem do processo, elas começam a entender que é necessário fazer esse mergulho. E às vezes para mergulhar causa aquela fobia, causa aquela má impressão, causa aquele medo do que vai encontrar no fundo daquele mar, daquele lugar até um pouco sombrio, escuro. A respiração fica ali ofegante. Mas de repente a pessoa entende que ali, ao buscar essa profundeza da dor, a profundeza dos fatos, a profundeza do meu nascimento, da minha história, como isso é libertador. E quando a pessoa vem para cima, que ela respira fora daquele mar, ela entende a visão que abre diante dela. Tudo muda, tudo clareia, tudo fica claro e a pessoa começa a entender que ela pode fazer um processo totalmente diferente. E aí ela entende alguns porquês, ela começa a entender que ela vai precisar fazer algumas mudanças de comportamento, porque afinal de contas ela acostumou a viver desta forma por N situações. E quando a pessoa se torna essa corajosa, coloca uma armadura de coragem, olha para a sua própria história, faz o acolhimento da sua própria dor, isso é transformador. E aí você começa a ver a evolução daquele paciente, o próprio paciente começa a perceber a evolução de vida, na vida, no funcionamento, nas decisões, nas escolhas, nas conquistas. E aí sim, tudo se torna diferente. Então não é um processo mágico, não é uma coisa simples, não é simplesmente dizer eu gosto disso, eu gosto daquilo, que eu vou entrar num processo de autoconhecimento, não. É necessário ir além das aparências, ir além dos sintomas, ir além daquela dor e encontrar frente a frente com a sua própria história. Isso é um processo delicado, sensível, mas extremamente perfeito e extremamente possível de ser vivido, de ser visto, de ser acolhido. Na grande maioria das vezes a pessoa não consegue fazer esse processo sozinha. Ela precisa sim da ajuda de um profissional, de um psicólogo, de alguém de sua confiança, de um terapeuta, mas ela precisa encontrar alguém que seja esse mediador. Aqui fica a dica de que nós psicólogos, eu como psicóloga, posso te ajudar nesse processo. O tratamento psicológico, ele não é mágico, como eu já disse, não é o psicólogo que vai fazer sozinho, é uma via de mão dupla, O paciente traz, o psicólogo traz, nós elaboramos isso junto, nós entramos nessa história junto e podemos ver as soluções juntos. Então não tenha medo de mergulhar na tua história. Eu fiquei com medo do que eu vi, eu fiquei com medo do que eu sonhei essa noite depois da terapia, eu fiquei com medo do que eu senti quando eu saí. Não tenha medo, é exatamente este caminho que vai te levar a um caminho de felicidade, a um caminho se eu posso dizer assim, de libertação dos seus medos, das suas dores, um caminho que vai destravar você de muitas situações que você encontra travado, repetindo situações desnecessárias na sua vida. Então não tenha medo de se olhar, não tenha medo de encarar a tua própria história. Venha, agende um processo terapêutico também, agende a sua sessão, fale com um profissional da tua confiança, mas não sofra sozinho. Não deixe para guardar isso em caixinhas, em caixinhas, em caixinhas, e o seu corpo responder daqui a pouco com uma enfermidade, com uma depressão, com uma patologia que faça você sofrer mais do que encarar a sua própria história. Então não tenha medo de olhar para você. Fica aí a dica da Psi, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.